Olá, amigos, boa noite, tudo bom? Vamos iniciar aqui mais uma live, mais um bate-papo sobre um tema que é muito, assim, como é que eu posso dizer, belicoso, né? Que é sobre preconceito e racismo. Para isso, hoje eu vou estar convidando o Leão Alves, que é médico e também secretário-geral do Movimento Nação Mestiça. Estou só aguardando ele aqui entrar, que aí eu já chamo ele aqui. Tudo bom, Sara? Tudo bom, Arquiles? Boa noite. Deixa eu só ver aqui como é que eu faço. Vou chamar ele aqui agora. Tatatã. Tentando adicionar ele aqui. Eu acho que é ele que tem que pedir, não sei agora. Sou meio perdido aqui nessa coisa aqui de Instagram. Fiquei tanto tempo fazendo no Fiquei tanto tempo fazendo no Facebook que agora eu me perdi. Enquanto isso, boa noite aí quem tá chegando, Nelma, Bruno. Ele ainda não entrou aqui na live, então não tenho como chamar ele, mas tudo bem. Então, esse tema ele surgiu por uma indicação de um amigo meu, Bruno, que ele até aqui na live, que é um tema que é um pouco discutido nesse meio de direita, né? Que é um tema que a esquerda ele acabou puxando mais isso para ela. Mas, ele acabou de entrar aqui, vamos lá. Vamos chamar ele que ele pode falar com mais propriedade sobre isso. Estou aguardando ele entrar aqui. E entrou. Boa noite, Leão. Tudo bem? Tudo bem contigo? Tudo tranquilo, na paz, graças a Deus. Então, eu estava fazendo uma pequena apresentação de você, mas nada melhor do que você mesmo para falar sobre si e sobre o movimento. Fala um pouco né, da sua vida, né, do que você faz e como que surgiu essa ideia do movimento pardo mestiço brasileiro, o Nação Mestiça. Eu sou médico de profissão, e atuo junto com movimentos sociais há um bom tempo. Em 2001, nós tivemos a ideia de fazer um site. E a ideia que a gente tinha era fazer um site. Escolhemos um tema para tratar esse site. Daí decidimos fazer um site sobre mestiçagem. Quer dizer, a partir daí a gente fomos descobrindo certos fatos que acabaram levando a gente a unir, né, o trabalho com o site com o trabalho social que a gente já fazia e organizamos um movimento mestiço para a defesa do processo espontâneo de mestiçagem brasileira e da identidade étnica dos mestiços brasileiros, né, porque o trabalho junto a pesquisa desse site fez nós percebermos que havia uma política no Brasil de eliminação do mestiço brasileiro e de ataques à mestiçagem. Então, eu gostaria de perguntar também para você o seguinte, né? A gente vê muito movimento do seguinte, a gente levar o pardo se juntar aos negros, né? E o branco ser uma coisa separada, né? Como que surge essa história? Porque a gente, assim, desde o começo aqui no Brasil, a gente teve a miscigenação, né, pelos portugueses, que vieram ao Brasil, muitos sem as esposas, sem mulheres, e essa mestiçagem ela já aconteceu desde o processo da colonização. Né? E por que hoje a gente vê essa separação, né, dos tipos? Né? E por que tentam se agregar sempre ao movimento negro? Aconteceu por dois motivos principais. Né? A gente, como no Brasil houve um processo
A palavra mestiçagem, miscigenação, elas podem ser usadas como sinônimas. Só que elas podem também ser usadas com uma certa distinção entre elas. Por exemplo, a palavra miscigenação seria o processo mais genealógico mesmo, físico, né, de pai para filho, a coisa mais assim de sangue, vamos dizer assim. A mestiçagem, ela pode significar também um processo de homogeneização cultural, física e tudo mais. Vou dar um exemplo, por exemplo, por que o brasileiro fala com sotaque tão diferente do sotaque do português? Você já deve ter observado, né, que normalmente o angolano, o moçambicano, ele fala com sotaque que lembra muito o sotaque de Portugal. Já o sotaque brasileiro, ele é bem distinto. Bem, essa mudança de sotaque brasileiro é um reflexo da mestiçagem que houve. Quer dizer, nós falamos o português com um sotaque mestiço. Quer dizer, porque normalmente aqui o português arranjava uma índia, daí o filho que ela tinha com a índia aprendia o idioma do índio e às vezes depois aprendia o português. Então, quando ele aprendia o português, aprendia já com sotaque. Quer dizer, na realidade, é como se a gente falasse português com sotaque de índio. Seria mais ou menos isso. Quer dizer, já em Angola, por exemplo, a mestiçagem foi muito menor. Quer dizer, Angola é cerca de 2% só de população mestiça. Quer dizer, enquanto que no Brasil passa de 40% só autodeclarados, né? Quer dizer, então, a mestiçagem, ela implica essa questão, uma questão de miscigenação mesmo, questão física, mas existe também esse processo de uniformização cultural. Acontece o seguinte, né? Muitas pessoas, inclusive no Brasil, eles eram contrários à mestiçagem, achavam que a mestiçagem fazia com que a qualidade do povo diminuísse. Eles achavam que o branco era mais inteligente, o branco era um ser superior, então a mestiçagem acabava piorando a questão racial do povo. Quer dizer, só que quem deu uma guinada nisso, em termos teóricos e acadêmicos, foi Gilberto Freire. Gilberto Freire disse que não havia prova nenhuma científica disso, que a mestiçagem gerasse pessoas inferiores, e pelo contrário, a mestiçagem servia para amenizar diversos problemas, problema de conflito racial, étnico, coisa desse tipo. Então, ia tudo indo, isso Gilberto Freire escreveu Casa Grande Senzala por volta da década de 30. E indo tudo bem, tudo bom, até que por uma época veio parar por aqui um sujeito chamado Lévi-Strauss. Quer dizer, um francês chamado Lévi-Strauss. Já tinha no Brasil, recebeu muito racista no passado, racista declarado mesmo, tipo o Conde Gobineau veio para cá. Quer dizer, e escreveram textos. Teve até um autor, que agora me deu um branco, que ele teve aqui até pelo Amazonas, e ele escreveu que, olha, se você quiser mostrar o estrago que a miscigenação gera, vá até o Brasil. Quer dizer, ele pegava, atacava mesmo a miscigenação desse tipo, né? Tu tinha autores brasileiros também que eram contra a mestiçagem, como Nina Rodrigues. Quer dizer, só que o Gilberto Freire veio numa visão diferente. Até que nessa época, da década de 30, que você sabe que houve o processo do nazismo, aquela coisa toda, e até inclusive fugir do nazismo, né? Ele tentou fugir para o Brasil também, fugir do nazismo, o Lévi-Strauss, mas ele acabou não conseguindo entrar. Mas depois ele veio para o Brasil. E quando veio para o Brasil, ele não gostou da mestiçagem. Ele escreveu até um livro chamado Tristes Trópicos, em que ele lamentava a mestiçagem. Ele dizia o seguinte, que a mestiçagem empobrecia uma nação. Quer dizer, por exemplo, antes você tinha diversas culturas diferentes, com a mestiçagem foi reduzido a um único grupo. Quer dizer, ou seja, para a mentalidade do Lévi-Strauss, quer dizer, antes você tinha o português, e você tinha o guarani, o tapuia, os tupinambás, e uma centena de povos índios aqui, e com a mestiçagem essa diversidade toda sumiu e reduziu a um grupo homogêneo. Quer dizer, então ele começou a escrever que isso era uma coisa ruim. A mestiçagem era uma coisa ruim. E esse Lévi-Strauss foi professor da USP. Ele foi professor de pessoas, né? Ele ajudou a formar a cabeça como pessoas como Fernando Henrique Cardoso, né? Florestan Fernandes, Cabengele Munanga. Ele foi um professor, ele deixou uma escola toda vindo da USP. E essa escola da USP atacava Gilberto Freire direto. Quer dizer, daí começaram a colocar na história que a mestiçagem, o Gilberto Freire teria embelezado a mestiçagem, que a mestiçagem na realidade era fruto da violência do branco contra a índia. Quer dizer, começaram a desmontar isso todinho. Até que o Florestan Fernandes, que era do PT, ele teve uma ideia satânica, vamos dizer, macabra e genial, vamos dizer assim. Ele pegou e disse assim, olha, a gente pode pegar essa questão racial e usar para a questão política. Quer dizer, existe um ódio racial, existe um ressentimento racial no Brasil, principalmente um ressentimento que seria dos descendentes dos pretos e dos mulatos em relação ao branco. Quer dizer, ser uma espécie de ressentimento pela escravidão.
Quer dizer, que é uma coisa até meio curiosa, porque os caboclos também foram escravizados, os índios também foram escravizados, mas você vê que não se comenta a questão de ressentimento entre caboclo e índios sobre a questão de escravidão, mas o pessoal normalmente associava essa questão da coisa. Então ele dizia o seguinte, pode comentar. Eu ia falar que até nessa parte da política, a Vanessa, ela escreveu até aqui agora, ó, ao meu ver, no Brasil não temos mais pessoas totalmente brancas. Eu, por exemplo, sou bisneta de escrava e tenho a pele branca. Eu acho interessante isso do seguinte, os movimentos que a gente vê, né, os movimentos negros, os movimentos políticos, eles tentam criar que não existiu de forma natural essa interação entre os tipos diferentes, não é? E não teve uma interação amistosa. Quando você ignora, até mesmo nos dias de hoje, o próprio amor, a escolha, a parceria, né? Você vê os termos pejorativos sendo usados de palmiteiro, palmiteira, para a mulher ou para o homem negro que prefere que tem um parceiro branco ou uma parceira branca, ou então mesmo até discriminação nos próprios mestiços, se um mestiço se parece mais com a raça branca do que com a raça negra, eles têm aquele afastamento, tem aquela separação, tipo, não, você é mais branco, então você é mais privilegiado ou menos privilegiado, dependendo do tom de pele. Né? Eu lembro até da sua live que você falou ontem, né, com o Vitor.jpg, se eu não me engano, meu xará, falando do seguinte, eu achei até interessante isso, que a visão que se tem de raça, né, nos Estados Unidos era mais pela descendência do que pela aparência. E aqui no Brasil a gente tem mais pela aparência do que pela descendência direta, né? Esse pertencimento à raça. Exatamente. E aqui é bom até a gente fazer um registro, né? Esse comportamento desses movimentos negros atuais, isso é reflexo exatamente da ação da esquerda. Porque se você estudar, por exemplo, se a pessoa pesquisar, por exemplo, a origem dos movimentos que seriam de pretos no Brasil, eles eram de direita. Por exemplo, um dos registros mais antigos de um movimento desse tipo era a Guarda Negra, que era monarquista, né? Era monarquista ferrenha. Quer dizer, a Frente Negra Brasileira também era de direita, era nacionalista e defendia também um processo de integração. Quer dizer, o Princesa Isabel, eles eram abolicionistas, eles eram a favor da causa abolicionista, né? Visivelmente. Pedro II, ele não tinha escravos a serviço dele. Ele tinha servos bem remunerados que trabalhavam para ele, né? Então até tinha eles tentam apagar até essa imagem de Pedro II, né, como abolicionista, né, como um defensor da causa negra, né? Exatamente. E aí um detalhe que é incômodo, que dificilmente eles vão dizer. Os povos africanos que vieram para o Brasil, eles eram de culturas escravistas. Quer dizer, é muito comum você ver as pessoas dizerem assim, não, olha, os índios não foram, os índios resistiram à escravidão porque eles não aceitavam a escravidão. Quer dizer, os negros eram mais submissos. A coisa não é bem assim, não. É porque que as culturas africanas, em geral, eles aceitavam o escravismo como uma coisa correta, não achavam moralmente errado. Quer dizer, na realidade, o português, ele não tinha uma cultura escravista. O português surge por volta do ano 700, 800, que surge o povo português. Quer dizer, quando os portugueses começam a escravizar, eles já tinham cerca de 300 anos, mais ou menos, de existência em Portugal. Quer dizer, é como se o Brasil, daqui a 100 anos, começasse a escravizar. Mais ou menos isso, para ter uma ideia. Quer dizer, então, os portugueses, na realidade, foi um povo que não era escravista, que se tornou escravista. Já os povos africanos não, eles eram de cultura escravista até antes da existência sequer do português. Quer dizer, por isso que quando eles vieram para o Brasil, eles não achavam que era errado a escravidão. Eles não lutavam pela abolição da escravidão como lutassem contra a escravidão. Eles lutavam pela abolição da escravidão deles. Quer dizer, é diferente. Quem não tinha uma cultura escravista, muito firmada, eram os índios. Os índios normalmente não escravizavam, matavam, comiam logo, faziam outra. O inimigo tratava o inimigo de uma forma diferente. Agora, ele não tinha. Então, essa questão ninguém dizendo aqui que não foi mais aquela visão da subsistência da tribo, né? Todos da tribo trabalhavam pelo bem comum. Então, eles não viam a necessidade
muito de trazer um elemento externo para trabalhar por ele. Né? Exatamente. Muito disso. Não, ela tem uma questão curiosa. Por exemplo, vamos supor, não hoje em dia que a produção de comida é bem mais simples. Mas imagina uma época que produzir comida é difícil. Tu ia para uma guerra, capturava um inimigo. O que tu ia fazer com esse teu inimigo? Tu ia soltar ele? Quer dizer, para quê? Para ele depois se armar e voltar para te matar? Quer dizer, tu poderia, ou tu matava o teu inimigo, ou tu aleijava o teu inimigo para que ele não pudesse se tornasse militarmente inútil, ou tu o escravizava. Essas eram 3 opções que tu tinha para lidar com o teu inimigo. Quer dizer, então normalmente, ou os índios, como os índios faziam, matavam, e se fosse conveniente, devoravam, né? Quer dizer, mais ou menos, havia várias opções. É uma coisa meio macabra, meio pesado falar isso, mas essa é mais ou menos uma realidade da época, né? Quer dizer, então é importante colocar isso, porque para evitar aquela questão que é muito comum a pessoa explorar isso. Não, existe a figura do negro que é sempre bonzinho e foi a vítima, o índio que foi sempre bonzinho e a vítima, e o português conquistador que foi sempre mal. Quer dizer, a coisa não era bem assim, não é uma coisa assim de novela mexicana, que é o bonzinho enquanto o mal é bem mal e o bom é bem bom. A coisa não Nem foi... tudo na vida é preto ou branco, né? Lado bom ou lado ruim. A gente tem o cinza, né? A gente tem toda aquela parte. A área cinza, às vezes, é muito maior do que essa definição. Exatamente. Um exemplo disso, tem um quadro, que eu não sei se é do Rugendo ou é Caute, que aparece, que é um quadro da época, é impressionante, que aparece pessoas caçando índios como escravos. E no quadro você vê claramente, assim, da figura de um português, né, branco, tem a figura de um branco, né, figura de branco, tem a figura de uns pretos, e uns índios, e um dos pretos aparece levando uma flechada no meio do peito pelos índios, né, que olha assustado como se estivesse fugindo. Quer dizer, o quadro revela bem assim, a figura de pretos caçando índios, né, caçando índios junto com os portugueses. Quer dizer, porque os pretos tinham uma cultura, eles tinham um know-how de caçar escravo. Eles sabiam como caçar escravo, porque tinham esse know-how da África. Quer dizer, os portugueses normalmente não entraram dentro do continente. Para capturar escravos índios, eles entraram dentro do território. Mas na África, não. Na África, os pretos mesmo tinham uma cultura, eles já tinham uma cultura de vender escravos. Então, vendiam escravos portugueses. Agora, isso é importante a gente colocar o quê? Porque é importante a gente conhecer os nossos ancestrais, ver o que eles têm de qualidade, o que foi que eles têm de bonito para contar e aquilo que não é tão bonito, mas assumir a realidade, né? Quer dizer, não fazer essa exploração que esses movimentos negros ligados à esquerda fazem. Eles exploram eles gostam de colocar o rótulo da culpa no outro e sempre destacando o conflito de um lado contra o outro. Toda hora estão alimentando o conflito. Então, o Florestan Fernandes percebeu isso, que ele poderia explorar, né, ao máximo e radicalizar essa questão do conflito racial e colocar o oprimido, que seriam os negros, no lado da esquerda. E para isso não interessa o mestiço. Não interessa o mestiço, não interessa uma identidade, né, em que ela diga, olha, eu descendo dos pretos, mas descendo também dos brancos. Eu descendo do escravo, mas eu descendo também do escravizador. Eu descendo do conquistado, que é o índio, mas eu descendo também do conquistador. Quer dizer, eu não repudio a minha origem de conquistador. Né? E como não repudio a minha origem africana de escravo, como não repudio a minha origem nativa de índio. Quer dizer, eles não querem isso. Esse tipo de figura do mestiço, eles não interessa para a esquerda, que a esquerda vive desse tipo de radicalização, de colocar um grupo contra o outro. Eu até estava lembrando do seguinte, eles tentam apagar, uma das coisas que eu acredito é que para a gente resolver a situação que a gente tem de racismo, dos problemas sociais que a gente tem que afastar essa percepção de um lado contra o outro. Nós temos que tratar todos com igualdade, né? Igualdade de oportunidades, igualdade de direitos, né? Sem uma distinção, porque essa distinção, essa diferença, um privilégio que você faça para um lado ou para o outro, você vai acabar gerando mais atritos no processo de, digamos assim, pacificação que a gente tem, que a gente necessita, né? E a gente vê muito isso na discussão hoje, até no processo de cotas, né, que foi criado recentemente, né, nosso passado recente, deve ter o quê? Uns 10 anos, mais ou menos, que foi a criação das cotas.
E hoje a Isso. gente vê, o que eu vejo como uma aberração esses tribunais raciais que estão se fazendo nas faculdades para decidir se você é branco ou se você é negro. Se você é mais descendente de um do que do outro. Né? E eu acredito que a discussão deveria estar voltada não na cor de pele, mas na situação social da pessoa. Né? Até mesmo eu digo para as pessoas que defendem a parte de cotas, se você diz que os negros, né, são os mais afetados, os negros e os pardos, né, são os mais afetados pela situação social, né, que tem uma situação social mais baixa, se você cria, então, condição para eles acessarem, por exemplo, as universidades, acessarem o estudo, terem a possibilidade de se desenvolver, ter regras mais fáceis para eles criarem os próprios negócios, você, ao tempo, você vai estar igualando a sociedade. Não é uma coisa da noite para o dia. Mas você, com políticas mais igualitárias, você você vai criar os primeiros passos para você justamente chegar num futuro 50 anos, 30 anos, 60 anos, que for, um longo prazo, de você estar numa situação mais igualitária, né? Sem essa distinção. O que você acha disso? Eu concordo contigo. Eu concordo plenamente contigo. Né? Nós mesmo do Nação Mestiça, nós defendemos cotas sociais e não cotas raciais. Agora, algo que nós, que somos contra cotas raciais, devemos lembrar bem, é que esses argumentos, os melhores argumentos que nós tivermos contra cotas raciais, vão entrar por um ouvido de um esquerdista desse e vai sair pelo outro. Uhum. Porque o objetivo de cota racial, para eles, é um projeto de poder. É um projeto de poder. Então, eles estão um pouco lixando. Na verdade, eles não querem saber essa de ajudar negro, ajudar pardo, ajudar índio, nada disso não. Eles querem poder. Esse é o objetivo deles. Quer dizer, tanto prova, por isso que a gente encontra contradições assim absurdas. Por exemplo, essa questão da pessoa se autodeclarar como negro. Uhum. Quer dizer, por exemplo, na UNB, até antes da lei de cotas, aí até hoje em dia você ainda verifica isso. Observa também, antes da lei de cotas, havia na UNB o seguinte, que você podia concorrer às cotas para presos e para pardos e se autodeclarar como negro. Ou seja, se um preto retinto chegasse lá e dissesse, olha, eu vim concorrer às cotas, mas eu não sou negro. Eu não sou negro. Minha cor é essa, mas eu não sou negro. Ele não tinha direito à cota. Ele tinha que se identificar como negro. Porque se identificar como negro faz parte desse projeto de unificar pretos e pardos num único grupo, para que esse grupo se rebele contra o poder do rico, do capitalista, do opressor branco. Quer dizer, esse é o projeto da coisa. Então, para eles não interessa esse tipo de argumento. Para eles interessa um objeto de poder. E isso não vai parar por aí. Isso não vai parar por aí. Essa questão que houve agora no TSE de cotas para o fundo partidário, né, para candidatos que fossem negros, é um reflexo disso. Ora, se você coloca fundo partidário, o que vai acontecer? Vai ser um estímulo para pessoas se identificarem como negros. Porque essas cotas também elas têm isso. Elas servem como estímulo. Olha, vem aqui, eu te dou uma cota na universidade, mas tu te identifica como negro. É quase como se eles estivessem pegando isso e comprando a identidade do pardo. Vem aqui, vem, eu te dou aqui, coisa, tá aqui, ó, para ti, toma. Pega aqui a tua vaga e toma, me dá aqui pega aqui, me dá aqui a tua identidade, como agora tu é negro, e toma aqui a tua vaga na universidade. Olha, agora tu é negro, toma aqui o teu fundo partidário. E no fundo, eles estão pegando o dinheiro público e usando para comprar identidades. E aí tem mais, eles não vão parar por aí. A ideia desse pessoal é fazer algo parecido assim como existe no Líbano, lá naquela separação. Olha, para ser presidente tem que ser cristão. Para ser presidente do primeiro-ministro, para ser o primeiro-ministro, tem que ser muçulmano. Quer dizer, no fundo, é esse o objetivo deles, que tem uma cota de tanto por cento para deputados negros, tanto por cento para deputados índios, tanto por cento para deputados gays, tanto por cento para deputados mulheres, tanto por cento para assim por diante, quer dizer, fracionando tudo. Isso eles não vão parar por aí. E você diminui, por consequência, a identidade de povo brasileiro. Né? Você afasta essa noção de brasileiro para você criar subgrupos dentro do próprio país. Isso vai até de encontro contra a nossa Constituição no seguinte, que você está gerando possivelmente um conflito
né? Como aconteceram antes. Podem acontecer conflitos separatistas, podem acontecer conflitos raciais, tudo com base nessa política que está sendo incentivada. Né? Ao invés de você considerar todo o povo, como nós somos um povo brasileiro, nós somos um povo de origem diversa e mestiça, né? Eu até brinco que você pode ver um branco com o nome de Ubiratã, que é um nome indígena. Né? Isso é um reflexo da nossa cultura. Né? Então você vai negar tudo isso, você vai negar toda a sua história, todo o seu passado para você criar uma divisão. Eu não acho isso justo, né? E é facilitar políticas, facilitar ideias que venham a causar mais divisão dentro do próprio país, né? Quando o que deveria ser incentivado é justamente nós temos que ter mais união, nós temos que ter um pensamento voltado para a solução de problemas, né? Ao invés de você perder tempo, muitas vezes que eu vejo os debates na LERJ, na Câmara de Vereadores, na Câmara dos Deputados, os debates eles fogem dos assuntos que têm pertinência para a população, às vezes para cair nesses debates teóricos, se é branco, se é negro, se deve, se não deve, se é mestiço, pardo, não sei. Quando você tem que enxergar a população como o povo brasileiro, né? E a própria composição do povo brasileiro ela é distinta nas regiões do Brasil. Isso deve também ser levado em consideração, né? No norte, a gente tem mais mestiços, mais descendentes também de negros. Em Manaus, a gente tem mais de índios. Né? No sul, a gente tem descendentes de europeus. Mas também existem negros, também existem em todas as regiões, a gente tem uma mistura ainda. Né? Mas, até no lance de cotas que eu queria falar, a gente poderia voltar mais para o lance social. Se você vem de uma classe baixa, se você vem de escola pública, né, que eu acho que o mais justo seria na política de cotas, se você vem de uma escola pública, você ter o direito a se utilizar de cotas. Né? Que eu acho que é o que seria mais justo. Independente de cor, de credo, de orientação sexual, independente de tudo isso. Se você veio da escola pública, você tem acesso à faculdade. Se você veio da escola pública, talvez você possa ter uma cota para o serviço público. Né? Mas não baseado na cor de pele e nem nos tribunais raciais, né? Que vai medir. Eu vejo isso como aquela política eugenista, nazista, ferrada, né? De você pegar, medir o nariz para ver se é judeu, se tem aquela quebra aqui. Isso eu acho uma coisa insana, né? Nesse ponto. É insano. É insano e planejado. Agora uma externidade planejada. Quer dizer, tem um projeto que eu acho muito importante, que é 4 deputados. Eu me lembro que eu acho que, pois não, 3 deles, parece que são do Novo. É um projeto contra tribunais, que proíbe tribunais raciais na universidade. Eu acho esse projeto ótimo. Até porque, né, existe olha só a esperteza desse pessoal. O cálculo de vaga das cotas raciais é feito pela autodeclaração das pessoas do IBGE. E o IBGE não tem tribunal racial. Em outras palavras, se uma pessoa, vamos supor... não é o recenseador do IBGE que define se você é negro, ou pardo, ou branco. É você que se define. Não é? Exatamente. Então imagine uma pessoa que seja mestiça, mas que ela tem aparência de branco. No IBGE ele chega lá, sua cor, ele pardo. E ele não está mentindo, porque pardo para o IBGE é mestiço, independente da aparência. As pessoas pensam que pardo tem que ter uma cor intermediária e tal, mais ou menos como a minha, mas não é isso. Pardo ele pode ser preto retinto, pode ser branco e até louro, pardo para o IBGE é mestiço. Quer dizer, então vamos supor que uma pessoa dessa, com a branca e tal, ele chega e diz, não, eu sou pardo. Daí o recenseador marca pardo. Como ele marca pardo, isso aí, na hora do cálculo das cotas raciais, isso aí vai aumentar o número de vaga para as cotas. Agora, essa mesma pessoa chega depois, lá na faculdade, olha, eu vim aqui
pegar a vaga dos pardos. Daí alguém olha, não, peraí, não, você é um espertalhão, você é um enganador, um fraudador das cotas. Quer dizer, ou seja, o cálculo das cotas é feito, inclusive, com a autorização dessas pessoas. Quer dizer, a pessoa, além de tomar a vaga dela, quer dizer, que ela que ela colaborou com aquelas cotas, ainda sai mal falada. Ainda sai com forma de fraudadora. Ainda vem aquela política, a nova política do cancelamento, né? Ainda vão cancelar a pessoa. Não, olha que absurdo, ela se acha negra, ela se acha com direito de cota. Que é um absurdo. Você vê também, isso foi um caso até recente. Eu lembro de uma menina que é descendente de índios, né, com brancos, e ela tem traços mais parecidos com os brancos, e ela se autodeclarou como descendente de indígena na faculdade, e ela teve negada a cota, né? Isso, aí você vê, mas ela é filha de índios com brancos. Ela não teria direito à cota, mas só por causa da aparência isso faz ela perder, ela ser mais privilegiada ou menos privilegiada, né? Ou até mesmo, eu pergunto, se a gente tem brancos, tem pardos, passando situação de fome, trabalhando com coleta, pegando comida no lixo, eles valem menos do que, às vezes, um negro bem-sucedido? Não. Entendeu? A gente tem que colocar as situações de cada um acima, né, desse preconceito que existe com a raça, né? Exatamente. Então, e você tocou no outro exemplo das contradições. Você vê que é muita contradição que esse pessoal do movimentos negros, dos negristas, eu prefiro usar esse termo negrista, porque isso me lembra muito alienista, quer dizer, a mesma ideologia de uma questão racial, de uma supremacia racial. Quer dizer, eu comparo muito com os movimentos eugenistas, né, do século XIX, do final do século XIX, que eles diziam que a raça tinha que ser pura, né? Isso imperou até nos Estados Unidos por muito tempo, até a década de 30, se eu não me engano, 30, 40. Exatamente. Se você é branco, você tem que nascer, você nasceu branco, você tem que casar com brancos. Você é negro, você tem que casar com negros. Os mestiços são uma aberração, né? Foi isso que foi pregado, né, pelos movimentos eugenistas, que também alimentaram o nazismo, né, que era o preceito da raça pura, da raça superior. Exatamente. E observe um detalhe, quer dizer, os próprios nazistas, e nisso é outro paralelo entre o negrismo e o nazismo. Os nazistas eles admitiam que alguns mestiços fossem classificados como arianos. Na lei de Nuremberg, ele dizia que, olha, se você tiver um certo grau de mistura com semita, quer dizer, um certo percentual de mistura com semita, ou seja, com judeu, você pode ser classificado como ariano. Então, a lei de Nuremberg fazia uma certa classificação. Havia nazistas que eram mestiços, eles sabiam que eram mestiços, não é? Mas eles atendiam um certo percentual de classificação. Quer dizer, lembra essa questão do movimento dos tribunais raciais nas universidades. Olha, você pode ser classificado como negro desde que você tenha uma certa aparência, um certo padrão. Quer dizer, a ideia é mesmo, você já parece branco demais, você não pode optar pelas cotas. Quer dizer, o processo é o mesmo. Nos Estados Unidos também houve processo parecido, leis desse tipo. Se você tivesse um certo percentual de sangue índio, você podia ser classificado como branco. Até um determinado percentual, acho que é 1,16 avos, que um certo estado dos Estados Unidos admitia. Quer dizer, então existe essa ideia de percentuais raciais, isso é tipo também do processo de racismo. Porque o racista, ele até admite que o mestiço seja incluído dentro do grupo dele. O que ele não admite é que o mestiço tenha identidade própria. Por quê? Porque quando o mestiço tem uma identidade própria, ele lembra o racista do fim da raça dele. Porque o objetivo do racista qual é? Preservar a sua raça. Esse que é o objetivo dele. Quer dizer, quem realmente ameaça a raça? A mestiçagem, a mistura de raça. Quer dizer, então, por isso que o mestiço, quando o racista branco ele coloca o pardo como negro, no fundo é uma forma de estabelecer um espaço. Esse aqui é o espaço do branco, daqui é o espaço do não branco. Quer dizer, ele faz esse espaço. Aquela política de apartheid, como até falaram aqui no chat.
Exatamente. E aqui no Brasil, só para ter uma ideia, o PT teve um deputado federal. Oi, João, a live fica salva aqui sim, tá? Se você quiser assistir depois, e eu também vou colocar no meu canal do YouTube. Não se preocupa não, se quiser assistir depois, fica à vontade. Desculpe interromper. Teve um deputado, Ângelo Vagnoni, do PT, que ele fez um projeto, uma espécie de territórios brancos. Quer dizer, obviamente ele não deu esse nome, ele deu o nome de territórios culturais. Só que entre os princípios que constavam nesse território, constava o princípio da identidade racial. Quer dizer, no fundo, a ideia era criar territórios para grupos de imigrantes. Então, tu teria o território dos descendentes de italianos, território dos descendentes de alemães, território dos descendentes de libaneses, assim por diante. Quer dizer, e naquele território seria preservada a cultura. Olha só a palavra, para não colocar a preservação. Apesar de ter identidade racial no texto, mas ele destacava a cultura. Quer dizer, em outras palavras, vamos supor que aqui fosse um território de preservação cultural alemã. Daí chegava o seu Severino, olha, eu vou abrir aqui meu bar para um bar de forró aqui dele. Não, não, forró não pode. Forró não é cultura germânica, você está acabando com a diversidade, tem que ter uma permissão para poder abrir aqui um núcleo de forró. Quer dizer, estava lá um projeto do Ângelo Vagnoni, do Partido dos Trabalhadores. Quer dizer, porque o projeto desse pessoal, exatamente isso, dividir o Brasil em grupos raciais. E o claro, branco, inclusive, terá o seu traço. E o que não é novidade vindo do PT são propostas inconstitucionais, né? É verdade, vocês são especialistas nessa questão, assim. É uma coisa impressionante. Quer dizer, então, o grande coisa que existe, agora, como reagir a isso? Eles criaram um leque de legislação para estabelecer o racismo. Né? O Brasil, é difícil a gente, às vezes, nós estamos tão acostumados à ideia de que o Brasil não é um país racista, que todos os brasileiros são iguais, que nós esquecemos que a legislação brasileira é racista. O Estado brasileiro é um Estado racista. Ah, nós estamos numa democracia. Somos. Os Estados Unidos também era uma democracia, quando tinha leis racistas. Por sinal, é uma questão curiosa, né? O Martin Luther King era acusado, né, pelos racistas de ser antidemocrata. Quer dizer, eles diziam, não, se existe uma lei que separa o pessoal em ônibus, a lei vai ser democraticamente colocada. A Ku Klux Klan, por exemplo, ela se identifica como uma entidade democrática, de defesa da democracia. Quer dizer, então, no Brasil, infelizmente é isso. Somos uma democracia? Somos. Só que no Brasil é uma democracia com leis racistas, que foram colocadas dentro do sistema. Quer dizer, a questão é essa, como desfazer essa legislação? Quer dizer, que muitos políticos, infelizmente, essas leis de racismo que foi colocadas no Brasil, se deu grande parte porque muitos políticos tinham medo de confrontar, de não, eu sou contra isso. Devia logo a turma deles. Você é um racista, você é contra os negros, você não sei o que, havia toda aquela peste. Então o político ia fazendo vista grossa e deixando passar essas leis racistas passando. Uhum. Quer dizer, a questão é essa, como desmontar isso. E é interessante que... aquela brincadeira, o movimento negro, né, eles entendem que só existe o racismo contra o negro, né? Quando não existe o racismo reverso. Quando na própria definição de racismo não se escreve negro, se diz que é de um indivíduo de determinado tipo contra outro indivíduo de determinado tipo, né? E você não tem esse tipo de coisa. Então, o racismo ele pode funcionar uma via de mão dupla. Exatamente. Só que para eles é importante puxar o foco para eles, né? E aí que é interessante a questão do mestiço. Porque, por exemplo, nós começamos aqui no Amazonas a fazer legislações defendendo o mestiço. Nós conseguimos aprovar o Dia do Mestiço, reconhecer o mestiço como etnia, no Amazonas, em Roraima, na Paraíba e no Mato Grosso. E Manaus, Manacapuru, Manaus, Iranduba, Caridavaz, Altaz, municípios, e também um município na Bahia chamado Buerarema. Nós conseguimos aprovar a lei reconhecendo o mestiço como etnia. Daí é interessante porque os movimentos negros aqui do Amazonas estão querendo rever, entre aspas, a lei. Quer dizer, por exemplo, agora saiu o edital para o Conselho Estadual da Igualdade Racial. O Amazonas tem 69% de população parda. Das 13 vagas, só tem uma vaga para índio, ou melhor, uma vaga para mestiço, uma vaga para caboclo, uma vaga para índio e uma vaga para judeu. O resto das vagas todinhas são para negros. Ou para capoeira, religiões de matrizes africanas, mulheres negras, afro-LGBT e assim por diante. Quer dizer, e quando a gente vai nesses eventos aqui com o Movimento Negro, eles tentam mesmo bloquear tudo que seja para mestiço.
Por exemplo, tem lá a proposta de melhoria para a saúde, para os indígenas, para os negros. A gente coloca aí mestiço e caboclo. Não. Tem que colocar índios, negros e outros. Quer dizer, é descarado. Assim, é discriminação descarada mesmo por movimentos negros. Quer dizer, até polícia de choque, às vezes, eles chamam para colocar o movimento mestiço para fora dos eventos. É uma coisa assim, desse nível. Né? Você conhece aquele tipo de comportamento do estilo Black Lives Matter? Né? Mais ou menos aquele tipo de mentalidade de comportamento. Né? Aquele comportamento que a gente vê aqui muito daquela militância fanática de PT e PCdoB, agressiva. Eu sei bem o que é isso, exatamente porque esse tipo de gente que a gente a gente tem esse tipo de movimento aqui, principalmente nas universidades, né, de quando você tenta levar um debate liberal, um debate de direita, algo que fere, né, a independência deles, que eu digo, independência de considerar aquele território deles, né, eles vêm com tudo, com pau, com pedra, eles invadem as áreas de eventos, né, os auditórios, para não deixar palestras acontecerem, porque tem que haver um monopólio da fala deles, né? Até porque eles entendem que só o negro é pobre e só eles que podem defender o pobre, o negro, né? o injustiçado. Né? Não existe outra palavra. Senão exatamente. E existe aquele processo do medo de serem desmascarados. O medo de serem desmascarados. Quer dizer, por isso que eles não querem o debate. Quer dizer, até nesses eventos eu nunca consegui debater com movimentos negros no Amazonas. Nunca consegui debater. Porque eles não querem o debate, eles não permitem, eles não deixam a pessoa palestrar no evento, os palestrantes são todos do movimento negro. Quer dizer, chega na hora de ceder o microfone para fala para os delegados mestiços, eles estão, contam assim, 3 minutos, acabou e tal, e fica interrompendo o tempo todo, quer dizer, não deixa a pessoa terminar o raciocínio. É feito mesmo para impedir a argumentação, porque eles não têm argumentos. Né? E porque muitas vezes são contraditórios na exposição deles. Eles ficam com medo de que a pessoa exponha isso. Quer dizer, e agora o problema é que eles façam isso, eu até entendo, não concordo, é óbvio, né? Mas entendo o raciocínio deles, que eles querem esconder algo. Quer dizer, agora o que é mais preocupante é que o pessoal que é contra eles, às vezes se esquece do movimento mestiço. Quer dizer, às vezes você vê lá em Brasília debates sobre questão de cotas raciais, demarcação de terras indígenas, povos tradicionais. Daí o pessoal do PT chama a turma dele, o pessoal do PCdoB chama a turma dele para debater, os deputados do PT e PCdoB, né, do PSOL chama as Marielle Franco da vida, né, para ir lá falar. Quer dizer, mas o pessoal da direita, né, não chama o movimento mestiço. Quer dizer, o pessoal da direita continua lá naquela reclamação, porque eu sou contra a cota racial, porque eu acho que todos nós somos iguais, porque raça não existe e tal. E não chama lá o movimento mestiço para debater com esse pessoal. E também fazer propostas para os deputados que são contra isso, para mudar a lei. Quer dizer, até mesmo para mostrar o tipo de ação desse pessoal. Vou dar um exemplo disso. A lei de cotas raciais, durante todo o processo de tramitação das cotas, constava cota para negros e pardos. No último momento, quando faltava só praticamente a sanção da lei, a última aprovação, o senador Paulo Paim foi lá, né, tirou a palavra negro e colocou a palavra preto. As cotas ficam para pretos e pardos, para harmonizar com a ideologia do movimento negro. Porque se as cotas fossem para negros e pardos, ficava evidente que negro é uma coisa e pardo é outra. Então ele, para evitar isso, ele tirou a palavra negro e colocou a palavra preto, para poder dizer pretos e pardos é que formam os negros. Quer dizer, então, ou seja, todo esse tipo de jogada, e tem vídeos e tal que mostra bem isso. Ele fazendo até claramente, ele disfarçando para os outros deputados o objetivo. No Rio de Janeiro mesmo, é um exemplo disso. A primeira lei de cota do Rio de Janeiro foi na época do Garotinho. Do Garotinho. Daí, a lei de cota era para negros e pardos. Depois que foi aprovado, eles foram lá, discretamente, e cortaram o pardo, a cota ficou só para negros. Então eles fazem muito disso. Quando eles vão fazer um discurso para aprovar uma lei, eles falam que as cotas são para negros e pardos. E a mídia deles, às vezes, coloca isso para o público também.
foram aprovados cotas para negros e pardos. Você fica lá, fica até contente. Poxa, legal, finalmente colocaram, fizeram um pardo na coisa. Você vai lá procurar a lei, não. Na lei está lá, pretos e pardos. Ou senão está só negros na lei. Quer dizer, mas a mídia deles coloca para a população um outro discurso. Quer dizer, a esquerda, por falar nisso, a esquerda está super preparada para trabalhar nisso. E a direita, ela está super despreparada para lidar com isso. E o núcleo para você desmontar isso, e até para ver brotar o racismo da esquerda, é defender o mestiço. Defende o mestiço, que é verdade, ele brota o racismo da esquerda, vem à tona, né? Fica visto. Eu vejo muito dentro dos movimentos de direita, né, o medo de entrar nesses temas mais belicosos, né? Questão de raça, privatização, já se fala, antigamente não se falava tanto, se escondia, agora virou uma coisa mais evidente com a economia, você se tratar das causas LGBT, né? Esses temas, eles eram, pela direita, eles eram colocados de lado. E eu acredito que a gente tem que sim trazer isso à tona, tem que trazer essa discussão, né, de ver o que é mais justo para cada parte da sociedade, né, de forma que a gente, e principalmente de forma a gente tornar o governo uma coisa mais igualitária para todos, né? Que a gente possa manter a oportunidade para que a pessoa possa ser o que ela queira, né? Independente de ser a religião que quiser, ter a orientação que ela quiser, sem ser forçada, que ela possa se identificar na raça de forma que ela queira, se ela é parda, se ela é negra, se é branca, e que isso para mim não importa. Eu tenho amigos de todas as matizes de pele, e para mim isso não importa, e eu acredito que não deveria importar para ninguém, né? E a gente tem que trazer essa discussão para a direita, a gente tem que trazer isso de uma forma mais presente, né? Eu ainda vejo as pessoas com muito medo de tocar nesses assuntos, que é por causa de quê? Que a esquerda, ela se domina, ela apropria-se dessas causas, né? Eu fico feliz de ver, por exemplo, em São Paulo, a gente tem no Novo, tem 2 representantes da causa LGBT que são liberais, que é uma coisa raríssima de você ver, e eu estou tentando também marcar uma live com eles para a gente discutir também esse assunto. E eu acharia até legal, vou deixar até um convite, se eu conseguir, a gente fazer uma mesa redonda, de trazer todos esses temas numa mesa. O que você acha? Acho ótima ideia. Acho ótima ideia. Esse tipo de assunto tem que ser realmente debatidos. E até nisso é interessante, porque tradicionalmente a direita ela tinha um projeto nisso. Quer dizer, na realidade, é curioso, a esquerda tinha até uma resistência ideológica dentro dela, porque alguns marxistas, eles acreditavam que o conflito tinha que ser de classe. Então você não deveria trazer questão racial para dentro da questão marxista. Então, ou seja, houve marxistas que foram contra esse tipo de abordagem. Mas, enquanto isso, que a direita, desde a época da colonial, ela tinha um projeto de questão racial. Quer dizer, os portugueses tinham esse projeto de incentivar a mestiçagem. Quer dizer, havia todo um aparato para isso. Houve leis portuguesas para evitar racismo, discriminação racial. Quer dizer, a direita ela tinha um projeto. A própria família real brasileira ela tinha uma abordagem dessa questão. Uma abordagem que ninguém concorda com tudo, mas ela tinha pelo menos uma abordagem do assunto. Mas... praticamente as pessoas, muitas pessoas da direita, começaram a achar que esse assunto é assunto de esquerda. E não é. Quer dizer, e estão deixando uma oportunidade enorme. Por quê? Porque a esquerda está dando para a direita a chance de acusá-la de racista, com provas abundantes, né, de que a esquerda está promovendo racismo. Ou seja, a gente pode afirmar, por exemplo, que as leis racistas criadas no Brasil foram da esquerda. Os marxistas criaram, não havia lei. Você pode procurar a legislação brasileira, né, no Brasil, você vê que as legislações, desde a época colonial, são de incentivo à mestiçagem. Quer dizer, as únicas leis que você pode ver assim que possam ter uma ideia de cor de racismo foi um decreto do Deodoro, que dificultava a vinda de africanos, asiáticos e facilitava a vinda de europeus. Quer dizer, indiretamente ele queria um branqueamento, né, no decreto. Mas, fora isso, você vê que leis mesmo, assim, de divisão racial no Brasil, foram feitas pela esquerda.
E a direita está deixando isso passar. Está deixando isso passar. Em vez de ela apontar, quer dizer, a esquerda, sem motivo nenhum, sem prova nenhuma, sai por aí acusando os outros de fascista, está acusando os outros de racista, né, sem dó nem piedade. Enquanto ela dá material de sobra para a direita apontar o racismo dela, quer dizer, ela imita o regime no Brasil de demarcação de terra indígena, a política indigenista brasileira, ela é inspirada no apartheid sul-africano. Quer dizer, no regime do apartheid sul-africano. Quer dizer, esse modelo do Estatuto da Igualdade Racial, como falei, como nós tocamos aqui, ele tem inspiração nazista e tudo mais. Quer dizer, isso aí não é uma palavra, não é uma ênfase, é racismo mesmo isso. Quer dizer, e a direita deixando passar. E a direita basta para a direita, como eu falei, defender a mestiçagem, no sentido de proteger, não estou aqui. O governo nacional mestiço ele não defende esses privilégios. Pelo contrário, a gente defende leis iguais para todos os brasileiros. Agora, leis iguais tem que ser iguais mesmo. Não pode ter aquela coisa assim, não. Só é igual para até quando me interessa, mas isso aqui é um privilégio que eu tenho, não, esse privilégio aqui não toca. Não, tem que ser leis iguais para todos os brasileiros. O lance da dívida histórica que eles querem cobrar para criar privilégios e para depois você muito mais difícil. Eles vêm com a ideia de que cobrar uma dívida histórica para criar um privilégio que lá na frente vai ser dificílimo de você retirá-lo, né? Principalmente quando são questões constitucionais. É até interessante tu tocar dívida histórica nisso, porque, bem, se existe uma dívida histórica, então os negros, os pretos, têm uma dívida histórica para conosco, os pardos. Por quê? Porque eles não geraram. Quer dizer, então o pai tem dívida, tem uma dívida histórica com os seus filhos, quer dizer. Às vezes a gente até vê muito disso na questão indígena. Às vezes o mestiço está ali, o pessoal demarca uma terra indígena e expulsa o mestiço que foi gerado pelo índio. E aí, como é que é essa história? Quer dizer, o índio gera o mestiço, gera o caboclo, depois vem, demarca a terra indígena e expulsa o caboclo. O que é isso? Quer dizer, é como se eu gerasse um filho e depois expulsasse ele de casa. Não, você não, o seu papai, o senhor me gerou. Assuma o seu compromisso. Então, quer dizer, eu deixo até essa mensagem aqui para o movimento negro. Olha, pessoal do movimento negro, vocês, os negros, né, geraram nós, os pardos, geraram nós, os mulatos, os cafusos, vocês, negros, geraram. Vocês como grupo, já que é para tratar como grupo, vocês como grupo geraram. Então, assuma a sua dívida histórica para com o pardo. Não tem aquele comportamento de Saturno, né, que gerou filhos e depois tentou engoli-los, não. Quer dizer, mas até bastante de Saturno isso aí. O Ronaldo, ele tá até aqui falando, né? O pardo paga meia dívida, o branco paga inteira. Entendeu? Quer dizer, obviamente aquela questão, né? Eu estou falando isso para simbolicamente a questão. É o que a gente, como eu falei, nós defendemos que todos os brasileiros, todos os cidadãos brasileiros, têm os mesmos direitos, né? Mesmo direito. Agora, para isso, é preciso mudar a legislação. E para mudar a legislação, precisa ter coragem. Sim. Você defender a igualdade, né? Você defender a liberdade, é você defender o que se inicie o processo de justamente de tornar a sociedade uma sociedade mais justa para todos, né? E esse que é um dos grandes desafios que a gente tem, inclusive no Novo, né? Que a gente não tem medo de bater de frente, né? A gente está se tornando a principal oposição aos projetos do PT, aos projetos do PSOL nesse sentido, né? A gente já vem, por exemplo, eu lembro de quando eu estava trabalhando junto ao Alexandre Freitas, que fizeram, né, aprovaram um projeto de você ter um vagão exclusivo para mulheres no BRT, sendo que o BRT são 2 vagões. Então, quer dizer, você jogava toda uma população para um lado e deixava uma outra população do outro, criando uma divisão. Sendo, mas é para proteger a mulher. Olha, eu vejo como uma forma de você proteger a mulher, né, nesse sentido, você criar uma facilidade para ela poder denunciar, você criar uma punição que aconteça de forma rápida, uma injustiça que seja ágil. Então, não é você criando os paliativos que você vai reduzir o problema. Tanto que ainda existem os assédios, né? Essa política ela não acabou. E a mesma forma a política que fazem com relação a cotas raciais, ao racismo, né? Ela não acaba com o racismo, ela acentua. Eu vejo ela como acentuando as questões racistas. Não, mas esse é o objetivo. Esse é o objetivo. O objetivo dessas políticas não é combater racismo, é para estimular o racismo mesmo.
Quer dizer, o objetivo desses grupos é estimular o racismo. Eles querem estimular o racismo. Porque até alguns deles falam que nos Estados Unidos os negros são muito organizados porque sofreram essa segregação. Então eles tentam criar isso artificialmente. Agora você tocou agora num assunto também muito importante. Quer dizer, por exemplo, um dos problemas de leis que privilegiam a pessoa por raça, né, por etnia, por esse tipo de coisa, é que você reafirma um problema histórico da nossa cultura, que vem desde a época da colônia, que é o uso do Estado para privilégios. É tem uma questão do coronelismo, do caciquismo, quer dizer, aquela coisa de a pessoa ficar sempre se escorando na prefeitura, se escorando no Estado para conseguir umas vantagens. Eu tenho uma minha empresa, mas a minha empresa vai ter uma vantagem encostada no Estado que vai dar para fazer um acordo com o governo. Quer dizer, ou seja, esse tipo de ideia de o Estado ficar bancando esses privilégios está acentuando um problema antigo da nossa cultura, que é a cultura do privilégio e a cultura do Estado, que em vez de estar lá para cuidar de todo mundo, começa a ser utilizado por certos grupos para benefício próprio. Tanto prova que você vê, assim, eu vi até agora, por exemplo, esse evento agora, uma apresentação chamado Papel é Pardo. Não, Pardo é Papel. Pardo é Papel. Normalmente o pessoal do movimento negro usa muito isso para tentar ridicularizar os pardos, para fazer o pardo ridicularizar. E ela está com patrocínio, está recebendo patrocínio do Ministério da Cidadania, e está recebendo patrocínio da Globo, do Ministério da Cidadania e da Secretaria de Cultura do governo. Quer dizer, eu acho que o presidente Bolsonaro, eu tenho uma enorme admiração por ele, eu acho que nem deve estar sabendo disso. Quer dizer, porque, ou seja, todo o discurso da politicação do PT, ou seja, o pessoal usando a estrutura do governo Bolsonaro e mantendo o mesmo para fazer a divulgação da ideologia do PT, PCdoB, ideologia racial. Olha só, eu vou interromper aqui, mas é por causa do seguinte, a gente já está chegando no finalzinho da live, a gente tem mais 1 minuto e meio, 2 minutos, então vamos fazer uma despedida que a gente então já pode até marcar uma outra live mais para frente, se você quiser. O que você acha? Uma ótima ideia. Aí a gente já atua nesse assunto que você puxou agora no final. Tá bom? Leão, faz uma despedida aí rapidinho, 30 segundos, 40 segundos, que depois eu encerro aqui também. Ok, bem, eu te agradeço os que estão assistindo a live e os que vão assistir. Quer dizer, quem quiser entrar em contato com a gente, o nosso site é www.naçãomestiça.org, o nosso telefone é 92, que é o DDD de Manaus, 9215-7655. Nós temos página no Facebook, no Instagram, temos também no Twitter. Então, quem quiser entrar em contato conosco e a todas as pessoas, né? Todas as pessoas que querem entrar em contato, sejam elas se identificam como mestiças ou não. Gente, olha só, foi uma live excelente essa, foi um assunto que é polêmico, mas que a gente tem que tocar, não pode ter medo, né? Que é justamente tentar desmistificar isso para a direita. E, bom, quem quiser me siga no Facebook, né? facebook.com/Vitor Rezende Novo RJ. Aqui no Instagram, né? Que também é Vitor Rezende Novo RJ. Eu estou criando uma página no YouTube, né? Que eu estou colocando todas essas lives que eu estou fazendo. E, gente, olha só, eu não vou usar, eu sou pré-candidato a vereador, não vou usar qualquer verba pública na minha candidatura. Então, se você quiser me ajudar a comprar um milheiro de santinho, fazer uma placa, coisa assim, você pode me ajudar doando no Quero Apoiar, né? www.queroapoiar.com.br/Vitor Rezende, tudo junto. Que lá você pode fazer uma doação autorizada pelo TSE, que vai estar me ajudando a comprar os materiais de campanha. Tá bom, gente? Aquilo, a gente tenta fazer o mínimo possível, né? Sempre respeitando o dinheiro das pessoas, né? E principalmente não usando fundo eleitoral, não usando fundo partidário, que a gente acredita que esse dinheiro devia ser usado para o povo e não pelos políticos, tá bom? Já me deu aviso aqui de 30 segundos restantes, então vou me despedir, gente. Foi um prazer enorme estar contigo aqui, Leão.
E vamos marcar mais uma, tá bom? Vou tentar ver também de marcar aquela mesa redonda, entendeu? Com o pessoal de São Paulo.